não assistiu, né? A gente vai disponibilizar essas informações aqui e a vídeo na nossa comunidade de negócios em turismo. E aí tem lá a nossa política de privacidade que pede que eu avise a todos que estão sendo gravados. Vocês viram aí que deve ter aparecido uma janelinha para vocês. No turismo, no Sebrae, a gente tem uma atuação já de muitos anos e neste momento da pandemia, este é um dos setores que está sendo mais afetados, né, por um motivo muito óbvio. As pessoas não podem mais circular e a essência do turismo é o deslocamento das pessoas. Então, todas as nossas atividades dos setores de turismo estão sendo gravemente impactadas. E aí nós criamos uma estratégia de atuação que tem 3 pilares. O primeiro deles é proteção e segurança. Dentro disso, a gente está criando uma série de manuais de conduta seguras. Acredito que alguns de vocês aqui que são da área de bares e restaurantes já participou da nossa primeira live, que foi realizada junto com a Brasel, em que a gente fez os manuais de conduta segura para bares e restaurantes, porque são atividades que praticamente não pararam, né? Só fecharam aqueles que realmente viram a sua demanda caírem, mas como atividades essenciais, elas seguiram podendo funcionar, mas precisam funcionar com segurança. A gente também está criando uma série de medidas de apoio às empresas, né, até mesmo para sobrevivência. Esse trabalho forte que a gente tem feito de interlocução junto com as instituições de crédito é parte disso. E, além disso, vocês podem contar também com consultorias, com especialistas nas nossas plataformas digitais. Estamos também trabalhando uma série de documentos de inteligência do setor. Depois, aos poucos, eu vou colocando aqui no chat links e informações na medida que a gente for tratando. E o outro pilar que é muito importante são os incentivos, o incentivo e mecanismos para que a gente consiga fazer a retomada das atividades, né, e a superação dentro desse ambiente de negócios que também está sendo trabalhado em diferentes instâncias, junto com o governo do estado, junto com as prefeituras. E hoje a gente está aqui para a gente discutir um dos temas que tem sido talvez tenha sido o primeiro tema, né, Anderson, que a gente se debruçou sobre ele, porque ele diz respeito à sobrevivência dos pequenos negócios, né, que foi o acesso a crédito, o acesso a crédito, e que o Anderson vai esclarecer para a gente aí qual que é o grau de complexidade em relação a isso, lembrando sempre que o Sebrae não é instituição financeira e a gente não vai poder também responder pela operação de cada banco, mas a gente vai dar um panorama geral das instituições financeiras e dos créditos, né? Então, a ideia aqui hoje é que a gente tenha uma fala do Anderson fazendo esse panorama das instituições financeiras, dos créditos que eles estão disponibilizando, do que tem específico para o setor de turismo, e aí entra na sequência o Fábio, ele também vai fazer uma explanação, ele vai falar um pouquinho sobre a sondagem empresarial do setor e o que ele tem de informação, o que está sendo costurado no âmbito institucional das entidades com relação ao acesso a crédito. Semana passada a gente teve uma reunião importante com lideranças do Paraná sobre esse tema e vai ser, vocês vão ver, vocês vão gostar de ouvir o que o Fábio tem a dizer, quais são os passos, quais são os caminhos que estão sendo tomados dentro desse tema, especificamente para o setor, e daí ele fala, né, não só como uma empresa do setor, mas sobretudo porque hoje ele está à frente de 2 entidades que são bastante importantes. Eu acho que de início, de abertura, seria isso. Sobre a nossa prática, assim. Então, eu vou pedir para vocês, primeiro vai falar o Anderson, dando as questões específicas, né? Aliás, as questões gerais das instituições financeiras, dos créditos, explicando inclusive o que é o aval, o que é uma sociedade garantidora de crédito, né? Eu vi que teve confusão até de meios de informação, confundindo disponibilização de crédito com o dinheiro que estava sendo disponibilizado para fundos de aval. Então, Anderson, é legal a gente deixar clara essa diferença. Aí a gente entra com o Fábio falando especificamente das questões do setor de turismo. E eu vou pedir para vocês, eu vou moderar o chat. Então, todo o tempo que vocês tiverem uma dúvida, escrevam ali no chat,
que eu vou recortando. Assim que eles fizerem a explanação deles, cada um vai falar em torno de uns 15 minutos, a gente vai partir para as perguntas. Então, não deixem de colocar as perguntas, de registrar as perguntas ali no chat, que aí assim que eles fecharem a fala deles, a gente já começa com as perguntas do chat que vocês tiverem colocado ali. Para cada pergunta que eu li, eu vou dar um joinha, tem ali um joinha no chat, né? Então, a hora que você viu que eu dei um joinha ali, fica tranquilo que a tua pergunta já está registrada, tá bom? Então, queria passar desde já a palavra para o Anderson, né? Fábio, também, se vocês quiserem fazer alguma complementação neste momento de abertura, por favor, fiquem à vontade. Muito bem, boa tarde a todos, principalmente a todos os empresários. Ao Fábio, fazendo um brilhante trabalho à frente da BEOC, tem acompanhado aí, mesmo que de longe. A Andressa Thaís, que trabalha diretamente com a Patrícia, nossa companheira Nádia, Camila, e a Patrícia, que é a coordenadora de turismo do Sebrae Paraná. Hoje eu estou na coordenação de serviços financeiros e acesso a crédito, e como a Patrícia falou, né, essa crise, ela trouxe enormes precedentes relacionados aos negócios de todo o país e do Paraná. Eu tive a oportunidade, fazendo 20 anos de Sebrae agora, tive a oportunidade de trabalhar durante 8 anos em Foz do Iguaçu, trabalhei com o trade turístico de Foz do Iguaçu, tive uma honra de trabalhar nesse setor, que não é fácil trabalhar, que é difícil. É que a gente faz para uma pessoa que mora aqui em Curitiba visitar um hotel, sendo que a gente tem milhares e milhares de hotéis no mundo inteiro, bares, restaurantes ligados ao turismo. Então, eu sei o quanto é difícil trabalhar nesse setor de turismo, e ainda mais agora com a questão de que a gente não está podendo, com o distanciamento social, está sofrendo muito a questão do turismo. No início da pandemia, né, quando começou essa questão de acesso, principalmente à linha de crédito, uma das questões que eu procurei buscar junto às instituições financeiras, buscar informação sobre as linhas de crédito. E, de uma forma geral, o crédito, hoje no Brasil, ou há um tempo, o crédito não falta. Nunca, o problema não foi o crédito, foi o acesso ao crédito. Então, como acessar o crédito, quais as linhas de crédito que são disponíveis de acordo com cada segmento. Então, esse foi sempre um problema vigente e agora ainda continua assim, que o empresário, às vezes, ele não tem o conhecimento e a disponibilidade de tempo, inclusive, né, porque o empresário está embarcado dentro do trabalho dele, às vezes não tem tempo de ficar buscando informações. Então, eu parabenizo a Patrícia e o Fábio, né, pela iniciativa de fazer essa live, e já de antemão já me coloco à disposição. Uma das inquietudes que eu tive para assumir a coordenação de crédito é exatamente isso, dar continuidade não só ao fornecimento da informação sobre as linhas de crédito, e sim necessidades, tendências, tanto é que nós temos um desafio no Sebrae Paraná de criar um escritório de crédito para que não conceder crédito, mas dar informações para o empresário para tomada de decisão. Esse é o fundamental que a gente sempre fala. Vou falar um pouquinho depois também, mas algumas dicas que a gente acredita que são necessárias que o empresário pense antes da tomada de crédito. Hoje, falando diretamente das linhas de crédito, né, aquilo que eu reforço, que eu disse, a linha de crédito não é o problema é o acesso. O que as instituições, o governo do Estado, né, e aí está aí, os governos, né, nos estados, e o governo federal fez, foi criar linhas emergenciais de crédito. Isso sim é novo. Aqui no Paraná também, né, o governo do Estado criou linhas emergenciais, muitas delas estão sendo operadas pela Fomento Paraná. Então, hoje nós temos, além da linha de crédito tradicional, de acesso ao empresário, que já tradicionalmente o empresário tem esse acesso, foram criadas linhas de crédito para esse período de Covid. Então, nós temos microcrédito orientado,
BB Giro Digital, Giro Emergencial, Giro Empresa, FOPAG Covid-19, Giro Mix, APPPJ, prorrogação de parcelas, Giro BRDE, Giro Folha, folha de pagamento. Então, linhas de crédito hoje disponíveis, nós temos muitas linhas de crédito. Nós temos até, depois eu vou passar para vocês aqui, um endereço do nosso site no Sebrae, onde nós disponibilizamos uma tabela com as principais linhas de crédito relacionadas à linha de crédito, à instituição financeira, à carência, o produto que ela é destinada, como eu acabei de falar aqui agora, o valor que é financiado, a carência, as garantias necessárias e algum tipo de observação relacionada à linha de crédito. Então, informação relacionada às linhas de crédito, a gente disponibiliza para vocês, aqui que eu vou falar aqui agora, não se preocupem em anotar, nesse site que eu vou passar para vocês em seguida, e a Patrícia pode disponibilizar também, vocês vão encontrar uma tabela de fácil entendimento e de fácil acesso, não precisa entrar no site das instituições financeiras. Hoje, no Paraná, quem está disponibilizando crédito, sempre disponibilizou, mas agora em algumas linhas relacionadas à Covid-19. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, a Fomento Paraná, BRDE e as cooperativas de crédito, como Cicobi, Sicredi, Cressol, Credisol, PESF. Essas instituições financeiras, a grande maioria delas criou uma linha de crédito, por exemplo, para dar crédito da folha, né? Então, nós temos aí crédito rápido de 3 mil a 4 mil reais. Obrigado, Patrícia. A Patrícia já colocou ali as informações. O que eu falei aqui para vocês está nesta planilha. Vocês vão acessar ali informações de qual linha de crédito. Eu acho que o mais importante agora é a gente debater se realmente eu preciso de crédito. A gente tem até uma palestra que a gente faz, e a gente fala do crédito consciente. Se realmente, nesse momento, eu tenho a disponibilidade, e se, de repente, um arranjo dentro da minha empresa precise tomar crédito de verdade. De repente, um fluxo de caixa melhor, uma negociação com o fornecedor, eu possa não tomar crédito. Agora, a partir do momento que a empresa decidiu tomar o crédito, que ela tenha disponibilidade dessas instituições que eu acabo de relatar para vocês aí. No Brasil, Caixa, Fomento, BRDE e todas as cooperativas de crédito. Elas disponibilizam linhas de crédito, por isso que eu não vou entrar no detalhe da porcentagem, porque tem linhas de crédito a partir de 0,41% até 2,57%. Depende do que, Anderson? Uma pergunta que pode surgir lá para frente. Depende da negociação. Existem instituições financeiras, por exemplo, se você tiver uma folha de pagamento na instituição financeira, o seu juros é mais barato. Se você tiver negociado, o seu juros é mais barato. Então, eu sempre digo, quando eu faço alguma consultoria, eu vou falar para uma empresa, que o crédito, ele depende de um simples fator, o relacionamento seu com a instituição financeira. Então, nesse período de Covid, pós-Covid, anterior ao Covid, um bom relacionamento, ele traz essa possibilidade de crédito. Então, o que nós estamos fazendo para ajudar nisso daí? O que o Sebrae está fazendo para ajudar nisso daí? Além da assessoria, de fazer uma consultoria, né, uma análise em conjunto da empresa, do cliente, o Sebrae também está disponibilizando, isso que a Patrícia falou, recursos para o fundo de aval. Uma coisa é a linha de crédito, que a instituição financeira libera recurso para capital de giro, investimento. Nesse momento agora, as principais linhas de crédito estão focadas em dois temas, que é folha de pagamento e capital de giro, que é emergencial, né, porque muitas empresas fecharam as portas, estão tendo que pagar e honrar com pagamentos, então as linhas de crédito estão focadas nessas dois temas, que é a folha de pagamento e o capital de giro. Porque muita empresa, por exemplo, ela não tem a possibilidade de apresentar uma garantia total daquele recurso que ela está solicitando à instituição financeira. É por isso que existe hoje no Paraná, em alguns estados, né, a grande maioria,
a Sociedade de Garantia de Crédito, as SGCs. O que é uma SGC? Ela é uma instituição que analisa a possibilidade de fornecer o aval para o empresário que não tem aval. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, esse fundo de aval criado, ele vem por diversas formas. É aportado na Sociedade de Garantia de Crédito de diversas formas. As prefeituras no Paraná aportam recursos financeiros para a Sociedade de Garantia de Crédito. Hoje nós temos um montante geral de 342 bilhões de reais em fundo de aval, onde o empresário, muitas vezes, o fundo de aval, uma SGC, é de 100%. Ele pede 10 mil reais, precisa de um fundo de aval de 10 mil reais, e a Sociedade de Garantia de Crédito, dependendo da análise, faz essa garantia, ela é a garantia para o empresário. As prefeituras hoje no estado têm um aporte de 132 milhões e o Sicob, o governo do estado e uma iniciativa única no país, o Sebrae Paraná, aportou recurso financeiro na Sociedade de Garantia de Crédito para melhorar as garantias vigentes no Paraná. Por isso que nós temos esse montante enorme de garantias, 340 milhões de garantias para o empresário. E para os finalmente, Anderson, quais são as linhas de crédito vigente? Crédito orientado, BB Giro, Folha, ou seja, todas elas que estão nesta planilha de crédito que a Patrícia já compartilhou com vocês. Quais são os juros? De 0,41 até 2,57, depende da negociação. Como é que eu faço o acesso a essas instituições financeiras? Muitas delas estão presencialmente, entrando em contato com eles, 0800, portal de acesso a ele, ou o relacionamento que a empresa de vocês tem com as instituições financeiras, fazendo um cadastro e solicitando uma análise do pedido de vocês. É assim que funciona as linhas de crédito. Por hora, Patrícia, uma outra coisa que eu lembrei também, que é bem bacana, que está acontecendo agora. Com esse período de Covid, as instituições financeiras estão trabalhando com carência maiores, de 3 a 12 meses. Tá? Então, dependendo da operação que é feita junto à instituição financeira, tem até 12 meses de carência e 48 meses de pagamento. A gente tem aí as linhas de crédito, por exemplo, da Paraná Recupera, que são 3 a 6 mil reais, e depois de 6 a 200 mil, tem uma atratividade com relação à carência de pagamento e aos pagamentos que são feitos até 60 meses para pagar. E algumas linhas de crédito também, junto às instituições financeiras, que também têm a prorrogação de parcelas, a negociação de parcelas. Então, aquilo que eu falei logo no início da minha fala, o crédito, ele existe. Se eu tivesse que deixar aqui alguma mensagem, tenha um relacionamento com a instituição financeira para ver a melhor forma de conseguir esse crédito. Posso dar mais detalhes depois, entrar em detalhes de uma linha de crédito ou outra, mas o cenário de crédito é esse que a gente... A Patrícia me deu 15 minutos, acho que já extrapolei os 15 minutos, passo a palavra para o Fábio e depois fico aberto para as perguntas aí, tá bom? Por hora... Tá tranquilo no tempo, Anderson. Obrigada. Fábio, com você. Estou pegando as dúvidas aqui, tá, pessoal? Vocês estão escrevendo, eu estou pegando as dúvidas. Maravilha, então eu vou lá. Bom, o Anderson aí já fez uma breve introdução, quase que eu fiquei sem nada para falar, então, né, o Anderson já que domina o assunto já conseguiu discorrer de uma forma boa para todo mundo compreender um pouquinho do que está sendo ofertado no mercado, né? Mas uma situação que me chamou a atenção, que eu até marquei aqui para começar, que o Anderson comentou, é com relação a se a empresa precisa de crédito, né? E aí eu vejo pelo mercado de eventos, logicamente que de turismo também, mas o mercado de eventos, juntamente com o de turismo, foram os dois mais afetados aí pela Covid-19, né?
Nós temos, eu como empresário, nós temos uma empresa do segmento de eventos, nós organizamos congressos técnicos científicos, feiras de varejo, mas também projetos especiais, e nós notamos que a partir de março, né, agora de 2020, os eventos eles começaram a ser adiados, né? Isso intensificou muito mais agora no mês de abril. Então, para nós, assim, no nosso calendário, nós ficamos nesse ano, para esse segundo semestre, com somente 3 eventos a serem organizados, e os demais eventos foram para o ano de 2021. Vai ter uma grande quantidade de eventos aí para 2021, né? Mas aí nos leva a perguntar, poxa vida, se os eventos foram prorrogados para o ano que vem, eu não vou ter faturamento, porque a forma com que o organizador trabalha em termos de faturamento, ele tem um contrato fechado, e o evento geralmente trabalha-se com 1 ano, dependendo do evento, 1 ano e meio, tem eventos que até um pouco mais do que esse período, né? Então, assim, março, muitas empresas não tiveram faturamento. Abril, mesma coisa. O mês de maio, nós estamos já no dia 20, que é hoje, e já está aí, muitas poucas empresas estão tendo faturamento, né? E nós fizemos um levantamento, o Cepatur fez um levantamento junto com a Paranaturismo, nós fizemos até agora 3 pesquisas, 3 sondagens, né? E eu vou passar uma, se é que vocês já não tiveram acesso, né? Esses dados que eu vou passar agora foi feita uma pesquisa nessa sondagem do dia 8 de abril até o dia 20 de abril, tá? É exclusivo no setor de turismo. 54% das empresas que foram consultadas informaram que vão necessitar de crédito. 5,1% acima de R$1 milhão, 18,7% de R$100 mil até R$1 milhão, 16,6% de 50 mil a 100 mil, 15,2% de 35 mil até 50 mil, 25,5% de 10 mil a 35 mil e 11,5% até 10 mil reais, né? Outros dados que também são muito importantes no que se refere quando você vai fazer a tomada de crédito, é que 65% dessas empresas consultadas não demitiram, 43,6% aderiram ao trabalho remoto, né, no home office, e 47,8% acredito que somente em 2021 haverá a recuperação do seu negócio, né? Então, assim, eu também vou dar um exemplo para vocês, que eu busquei o crédito, eu fui até a Fomento Paraná, fiz o meu cadastro lá no sistema deles, pelo Paraná Recupera. O processo ainda está em análise, porque já são-se mais de 28 mil propostas que já foram recebidas pela Fomento e estão sendo analisadas. Então, o processo ele está sendo analisado, né? Mas, em paralelo, eu também solicitei, como o próprio Anderson comentou, eu solicitei a minha cooperativa de crédito, que é o Cicobi. O Cicobi também opera, né? Os limites são menores, porque no caso da Fomento Paraná, a Fomento trabalha de até 20 mil, né? Até 6 mil para o microempreendedor individual, daí de 6.001 até 20 mil para pequenas empresas, e a partir daí vai até 200 mil. Essa é a faixa de empréstimo que ela trabalha. A partir de 200 mil reais, já entra para o BRDE, né? Eu solicitei, então, pela Fomento, solicitei também para o Cicobi, mas o Cicobi ele trabalha até somente 50 mil reais, né, com a SGC. Então, o processo também está em análise, é um processo um pouco moroso, porque além de fazer análise de crédito, além de ter a burocracia de documentos, que o próprio governo federal mencionou que não haveria tanta burocracia, mas no caso da Fomento Paraná, existiu uma desburocratização muito grande. Alguns documentos que de praxe se solicitavam, hoje não se solicitam mais. Então, agilizou-se o processo, né? Então, assim, eu não tenho dados, não sei se o Anderson tem, de quantas propostas já foram aprovadas
pela Fomento, eu não tenho esses dados também, tá? E o BRDE também opera de uma forma muito bacana e o sistema deles também está muito intuitivo. Então, caso alguém necessite créditos acima de 200 mil, é só entrar no site do BRDE, que vai ser atendido super rápido lá, é tudo virtual, você encaminha todos os e-mails por ali, é feito um checklist, caso tenha alguma pendência, na hora você recebe, tanto por e-mail quanto dentro da sua área restrita ali, né? E uma terceira, que aí até o próprio Emerson já mencionou, é o Progetur, né? Então, Fungitur, desculpe. Eu também solicitei por lá, para verificar até como é que é o processo, se era muito complicado ou não. Porém, assim, me decepcionou um pouco nesse momento, porque quando eu fiz a solicitação de crédito pelo site da Caixa Econômica, primeiro, eu achei um pouco confuso, lógico que foi bem na época que o próprio ministro, foi lá no dia 7 ou 8, que ele comentou dessa questão da liberação dos 5 bilhões, né? Naquele momento ainda, acredito que eles não estavam tão preparados assim, para poder, em termos sistêmicos, para poder receber as propostas. Achei um pouco difícil de localizar ali, mas localizei e fiz o meu cadastro. Contudo, eu não recebi e-mail de confirmação, eu não recebi uma ligação, nada por enquanto, né? Mas nós ficamos sabendo que o processo está sendo ajustado e acreditamos que até no início da semana que vem, a Caixa Econômica Federal, por essa linha de crédito de 5 bi que está sendo disponibilizado ao segmento de turismo, vai ser normalizado, né? É bom também mencionar para vocês que 80% desse crédito de 5 bi ficarão com a Caixa Econômica Federal. A ideia do ministro, junto com o presidente, é justamente capilarizar esse crédito ao universo do turismo, tá? Então, assim, é bom sempre se atualizar ali no site. Se tiver acesso, se você tiver conta dentro da Caixa Econômica, é sempre bom estreitar mais o relacionamento com o seu gerente, porque se a gente for analisar esse dinheiro, esses 80% que vão ser direcionados para a Caixa Econômica Federal, ele vai sumir, né? E acredito que, da mesma forma que eu estou necessitando pela minha empresa de crédito para poder aguentar aí até o final do ano, vocês também estão nessa situação, né? Então, assim, sim, acredito que as nossas empresas vão precisar de crédito, sim. E nós aqui utilizamos da medida provisória, nós suspendemos as atividades dos nossos colaboradores, né? Fomos obrigados, tentamos segurar ao máximo. A nossa ideia de retorno era mais ou menos em final de junho, início de julho, mas a gente começou a observar que realmente se estendeu um pouco mais a questão da retomada. Então, nós optamos realmente num primeiro momento, o trabalho home office, e depois nós suspendemos os nossos colaboradores pela medida provisória, né? A Patrícia mencionou que nós fizemos semana passada uma reunião muito importante com lideranças, e realmente foi muito importante, e ela vai refletir diretamente nessa questão, nas linhas de créditos na Fomento Paraná e no BRDE. Então, acreditamos que essa semana agora, a gente finaliza o processo que a gente ajustou na semana passada, e a partir da semana que vem, nós realmente teremos boas notícias aí para o nosso segmento de turismo, para o segmento de eventos, né? Então, Patrícia, acho que inicialmente era isso que eu gostaria de passar para vocês, né? Eu tenho outras sondagens aqui, a questão da retomada das atividades, da normalidade do setor de turismo. Então, quando nós fizemos a pesquisa, 4,8% achavam que a retomada seria em maio e junho, então 4,8%, né? 4,8%. Em julho, 9,4%. Em agosto, 10,5%. Em setembro, 18,3%. Outubro, 12,6%. Em novembro e dezembro desse ano agora, 11,6%, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui que eu possa passar já para vocês, assim. Eu acho que seria basicamente isso, Patrícia. E aí eu estou aqui à disposição para caso venha alguma pergunta, aí, ou para mim, ou para o próprio Anderson, eu estou à disposição. Então, vamos lá, já tem bastante pergunta aqui, e aí eu vou jogando, e vocês dois podem ficar, algumas coisas eu vou direcionar, mas vocês podem ficar à vontade um para complementar a fala do outro, porque isso que é o rico, né? Esse debate que a gente entra agora é o mais interessante sempre nas lives,
porque quando a gente começa a trabalhar com o que veio. O Higino está perguntando se existe algum fundo ou linha específico para startups e, em especial, que possa ser acessado por aquelas com pouco tempo de operação. Anderson, você que está trabalhando aí com todas as linhas de crédito, tem o que é que tem de específico aí no universo das startups? Startup é uma empresa, certo? E, no geral, isso aí vai estar contemplado nesse documento que você compartilhou com todos aí. No geral, a empresa tem que ter uma operação de no mínimo 12 meses. Tá? Minha startup é informal. A Fomento tem uma linha de crédito que já está liberada, ela foi liberada no dia 18/4 para o informal, que é uma coisa inédita, inclusive. Como é que eu classifico o informal? Então, eles criaram uma forma de identificar o formal e ceder crédito para eles, tá bom? Então, no mínimo 12 meses de operação aí, tá bom? Tá, já startup também, Gino, tem os programas específicos, né? Que daí de tração, e aí eu acho que vale a pena entrar em contato ali. Depois eu vou colocar aqui o link da comunidade digital de startup, porque ali eles estão falando dos programas específicos e dos programas de tração que estão sendo trabalhados para startup. Mas como o Anderson reforçou aí, sempre na essência é uma empresa, então a gente vai trabalhar com regras muito similares, seja ela formal ou informal. Legal. Aí tem uma que já vem na sequência aqui da Cristina sobre o financiamento do Fungetur, se já tem informações de como e aonde iremos conseguir verificar. Então, o Fábio ele falou um pouquinho aí sobre o Fungetur, né? A gente já tinha um valor de Fungetur que tinha sido disponibilizado para o estado do Paraná. Acho que é legal a gente lembrar também aqui que o estado do Paraná é um dos estados que melhor operam o Fungetur no Brasil, e isso é considerado na hora de distribuir esse volume de recursos. Então, Fábio, se você quiser dar um panorama um pouco mais específico aí do Fungetur, de onde, quem que vai operar, e mais ou menos uma linha do tempo, né? Porque não é automático. A partir do momento que eles iniciam, que eles aprovam tudo isso, tem todo um processo de organização. Se você pudesse dar um panorama da linha do tempo, das expectativas e de quem opera para nós, seria legal. Bacana. Para você ver, então, né, Patrícia, o ministro Marcelo comentou no dia 7 de maio, né, fez uma coletiva e lançou a medida provisória dos 5 bi, né? Foi publicado, então, no dia 8 de maio, essa medida provisória, né? E a partir de então, a Caixa Econômica, aos poucos, começou, aqui no Paraná, né, começou a receber informações de Brasília, né? Mas eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Caixa Econômica aqui, até mesmo para a gente poder verificar como que a gente pode estar atuando no nosso turismo e no nosso setor de eventos, essa linha de crédito, e a informação que nós temos é que realmente, daquele período do dia 8, mais ou menos 20 dias daquela data é que eles teriam corpo realmente para poder fazer o atendimento, porque a gente não pode esquecer que nesse momento eles estão fazendo o pagamento do auxílio emergencial dos R$600 ou de 1.200. Então, assim, vocês estão acompanhando que as agências bancárias da Caixa Econômica, mas também as lotéricas, estão com um atendimento diferenciado, inclusive no sábado, né? Algumas agências estão com atendimento no sábado, e realmente fazendo esse trabalho de pagamento dos 600 ou de 1.200, depende da classificação ali, né? E eu acredito que assim que o Paraná receba essas informações aqui, nós tenhamos outras diferenciadas no site, porque, como eu mencionei, eu tive um pouco de dificuldade, mas foi bem na época, né? Hoje, se você acessar lá, talvez já esteja um pouco mais, a plataforma já esteja um pouco mais atualizada para poder receber a demanda por ali, né? Mas nós não podemos esquecer que dos 80% que eu mencionei, 20% realmente, dentro do que você falou, Patrícia, vai para Fomento e também vai para o BRDE, até porque, e como você mesmo disse, são os dois bancos aí que operam bem aí o Fungetur, né? Obrigada, Fábio.
Uma próxima. Pode falar, pode, por favor, Anderson. De quem mesmo era a dúvida eu esqueci de anotar o nome. Aí, vamos pegar aqui. Então, tudo bem, tá lá para cima. Cristina Coelho. Da Cristina. Isso, Cristina, obrigado. Mas essa é a dúvida de muitos também. Fungetur é a dúvida de muitos. Não, vale assim, né? O Fábio foi um pouquinho mais. Eu vou falar um pouquinho daqui, né? Que o que eu tenho escutado também. Vou copiar aqui um texto que eu passei até para o meu grupo de crédito no Paraná. O governo do estado disponibilizou agora o FAG, Fundo de Aval Garantidor, que é para garantir operações de crédito. Quem vai operacionalizar o FAG, o Fundo de Aval, é a Fomento. A Fomento tem 2 papéis nesse Fundo de Aval. Ele vai ser o gerente do fundo e ele vai ser o operador do fundo. Sendo o operador do fundo aquele que opera e concede crédito, hoje, já posso falar hoje, porque foi na semana passada, foi liberado, eles liberaram uma linha de crédito específica para o turismo, 23 milhões, pode ir lá buscar, que tem uma linha de crédito específica para o turismo na Fomento Paraná. O que eu quero dizer com isso? Nesse momento agora, as instituições financeiras estão trabalhando com linhas de crédito emergenciais. Então, a minha fala inicial, crédito nunca foi o problema. O que está acontecendo agora é que as instituições financeiras estão com linhas de crédito emergenciais. O Fungetur é uma delas, tem outro nome, né, que é FAG, junto ao Fomento, está disponibilizando. O Fábio acaba de falar que vai ser operacionalizado pela Caixa. A Caixa vai operacionalizar um linha de crédito. Fábio, eu tenho informação exatamente igual a sua. Hoje de manhã eu conversei com o pessoal da Caixa, eles me disseram que eles vão começar a operacionalizar a partir da próxima semana, porque do lançamento à operação demora um pouquinho, né? Então, a paciência aí. E também conversei com o superintendente do BRDE hoje, na parte da manhã, e ele me garantiu que ele está atendendo as empresas de turismo, fora o Fungetur. Eles também têm linhas de crédito lá. Então, as instituições estão abertas para a empresa como um todo. Mas, especificamente, o Fungetur está sendo operado, a linha de crédito para turismo hoje é a Fomento e, possivelmente, a partir da próxima semana ou na outra, a Caixa Econômica Federal. Legal. A próxima pergunta aqui, a Cami acho que já colocou. Pode falar. Antes de você fazer passar para a próxima pergunta, deixa eu só complementar essa informação do Anderson, que é o seguinte: desde o final do ano passado, metade do ano passado, eu já vinha conversando com a Fomento, com o Heraldo, referente a essa questão do Fomento Turismo, que é o projeto de investimentos na questão do turismo, né? O Heraldo já tinha desenhado com o governador para que realmente a gente tivesse uma linha de crédito exclusiva para o setor de turismo. Tanto que, na nossa primeira reunião do Cepatur esse ano, o Renato e a Juliana foram até lá, fizeram a apresentação, você estava lá, uma linha de crédito muito bacana, realmente bem bacana, com taxas de juros a partir de 0,79 ao mês, tá? E aí existe a possibilidade de capital de giro associado ao investimento principal, você consegue financiar obras civis, montagem de instalações, móveis, utensílios, enfim, máquinas e equipamentos novos ou usados. É uma situação bem bacana, porque nós, nesse momento agora, que realmente precisamos de capital de giro, mas a gente não pode esquecer que muitos dos empresários têm um caixa um pouco mais elástico para poder aguentar essa situação e querem aproveitar esse momento para poder investir também no seu negócio. E a Fomento Turismo é uma linha de crédito justamente direcionada para isso, né? Mas agora o foco não é esse, está sendo pelo emergencial, como o Anderson comentou. Mas caso alguém tenha curiosidade de saber um pouco mais sobre a Fomento Turismo, só acessar ali fomento.pr.gov.br e procurar Fomento Turismo, que tem todas as informações, como solicitar o crédito, quem pode solicitar e tudo mais. Então, é uma situação bem, bem bacana. Máximo 120 meses, carência máxima 24 meses e antecipação máxima de até 80%.
Legal. Então, sobre Fungetur, é um ponto realmente que ele se estende, porque além dele ser mais específico do setor, né, de turismo, que está vindo aí com uma série de diferenciais, a gente está tendo um novo aporte. Legal lembrar também, que me ocorreu agora, que as empresas, para acessarem o Fungetur, elas precisam estar com o cadastro válido. Então, desde já, dê uma olhada lá no seu cadastro, no cadastro do Ministério do Turismo. Eu vou colocar aqui um link que tem mais informações para quem não sabe, ou para quem eventualmente não fez o cadastro ainda da sua empresa, o que é, como é que acessa, como é que faz. Ele é todo online. Vai pedir que você coloque ali as documentações, né, da sua empresa, e você vai ter o cadastro. Vai ser sempre uma exigência do Fungetur que a empresa tenha o cadastro. Além daquele bloco de negócios que são obrigados por força de lei, pela Lei Geral do Turismo, a ter cadastro, a gente também tem outras empresas que se declaram do setor de turismo e que podem também ter o cadastro. Então, dá uma olhadinha lá que isso já vai ajudar aí para que, né, tudo esteja ok. Ali a Cami acabou de colocar o site do cadastro. Obrigada, Cami. E ela também colocou, o Gino perguntou sobre a questão das startups. Ela colocou ali um outro texto, um outro canal das startups. Então, para quem se interessar, busca ali no nosso chat, nossa conversa, que o papo está rolando ali, um está já respondendo ao outro. A próxima pergunta, na verdade, tem um bloco de questões aqui que eu agrupei, eu gostaria de ler todas, porque é uma questão que está pegando muito, que é justamente o tempo e a não liberação. Então, o Amberson falou, mas talvez ele tenha sido rápido em falar, Amberson, daí eu queria começar com você, né, e também o Fábio tocou nisso, quando ele diz assim, qual que é o tempo, né, e que realmente demora um pouco mais, mas assim, eu queria ler esses comentários que estão aqui e queria que o Amberson falasse um pouquinho mais do que é necessário para uma empresa, né? Normalmente, o que as instituições financeiras estão olhando para uma empresa quando ela recorre ao crédito. Então, a Ana Colares, ela coloca assim, eu já tentei várias vezes e não foi liberado, o banco não quer liberar. A Vagnilda comenta, né? Estou com este mesmo problema que a Ana citou. Já tentei com a Fomento e nos disseram que não estão conseguindo a liberação para ninguém. Foi a informação da filial da Fomento de Ponta Grossa. Já tiveram várias linhas emergenciais do governo. Qual é o caminho direto para se ter acesso a esses créditos? Aproveitando aqui o que a Vagnilda colocou, Anderson, queria que você comentasse também de que algumas linhas da Fomento estão sendo, dependendo do valor, elas estão indo via a garantidora de crédito, né? E então talvez seja um caminho que vale a pena ressaltar. O Edivaldo coloca, o problema que estamos enfrentando está na questão da liberação. Algumas instituições estão argumentando que o nosso segmento é de alto risco. Outras instituições, como a Fomento e a Caixa, não estão dando retorno. E o Everaldo coloca que vejo como problema a comprovação de faturamento para solicitação de crédito, pois muitas vezes o valor faturado é muito diferente do valor declarado. Então, o problema no faturamento declarado da empresa, né, e no faturamento que de fato é o da empresa. E o Augusto traz, Everaldo, é esse o maior problema que as agências estão enfrentando. A análise é feita apenas sobre o valor recolhido e não sobre o faturamento bruto sobre a venda. Então, assim, diante desses comentários, Amberson e Fábio, acho que a gente podia começar pelo Amberson, para ele evidenciar para a gente aqui quais são os principais pontos que essas instituições financeiras estão olhando e o que é que a empresa precisa cuidar. Então, quais são outros caminhos que a empresa pode ter nesse caso? Será que fazer a solicitação via uma sociedade garantidora de crédito ajudaria? Muito bem. Primeiro, eu quero parabenizar a tua condução aí na live, porque eu estou acompanhando as perguntas aqui do lado. Na terceira, eu já me perdi na quantidade que tem. Você está conseguindo agrupar e trazer de forma clara as perguntas. Legal, eu acho que isso aí dá dinamismo para a nossa conversa. Eu notei alguns nomes, né? Ana Colares, Vagnildo, Edivaldo, Everaldo, Augusto. O tema principal que eu notei da sua fala é tempo e não liberação, que é o que eu tenho percebido que está sendo falado, e a forma de acesso
a estas linhas de crédito que, né, a minha fala inicial é, crédito tem. E a pergunta é, se tem, por que demora e não libera? Esse é o questionamento. Muitas das respostas, infelizmente, não está conosco, que diz respeito à operação, diz respeito à análise. Quando se tem uma devolutiva dizendo a sua empresa é de risco, a análise que é feita para o risco, eu não tenho acesso a essa análise, a gente não pode ter, o Sebrae não tem essa análise, porque é uma questão entre a empresa e a instituição financeira. Por outro lado, o que a gente tem percebido, e eu tenho conversado com os empresários, é assim, a velocidade que tem da liberação diz muito respeito ao relacionamento que a empresa tem com a instituição financeira. Se ela já tem um histórico, os casos que procuraram, olha, o Banco do Brasil em 7 dias estava liberado. Inclusive, umas 2, 3 semanas atrás, eu fiz uma live com a superintendente do Banco do Brasil, e essa foi uma das questões. Estive aí e não consegui, outro colocou, consegui. E ela disse, dependendo do relacionamento com o banco, em 7 dias o dinheiro está na sua conta. Então, o tempo de liberação depende muito do relacionamento do cliente, da documentação entregue, das análises que são feitas para com o empresário. Então, a primeira coisa é isso, o que eu falaria, depende do relacionamento. Com relação a fomento, e até o Fábio trouxe, né, a fala, se eu tenho alguns dados, Fábio, eu tenho alguns dados, que eu participei de uma live também com todos os agentes de crédito da Fomento no Estado, na semana passada. Nos últimos 6 anos, de 2014 a 2019, foram 12 mil contratos liberados. Só nesse último mês, eles estão em 24.573 análises feitas, ou fazendo processo de análise. Então, o que está acontecendo com a Fomento nesse exato momento? Eu vou transmitir para vocês o que eu escutei da organização, que eu escutei nessa live. No dia 27/3 foi lançado a linha. A operação em si, para o fluxo que eles tinham posto no histórico anterior de todos os anos, era perfeita. Só que de uma hora para outra, eles estão com 25 mil propostas. Então, o fluxo de trabalho, para vocês terem ideia, foi lançado dia 27/3, dia 17/4, eles colocaram várias pessoas, voluntários dentro da própria Fomento, os diretores da própria Fomento, para ajudar nas análises. Porém, algumas análises também estão entrando com algumas análises estão feitas lá com inconsistências, e isso tem atrasado as análises. Então, o que acontece com o tempo de liberação? Pelo menos na Fomento, que a gente tem, é que o fluxo de demanda está muito grande, e que eu acho que é difícil falar isso agora, mas que o empresário tem um pouco mais de paciência com o Fomento, eles vão responder. Eu tenho visto eles trabalhar dia e noite, se eu não tivesse visto, eu falaria para vocês aqui. Eles trabalhando, cadastrando propostas, eles estão trabalhando sábado, feriado, mas a demanda está muito grande. Então, até sistemas, agora no dia 22/4, eles melhoraram o sistema deles para atender melhor o cliente. Os agentes de crédito e estão atendendo também, que são aquelas pessoas que foram capacitadas para o atendimento. Em resumo, se a pergunta, tempo e ação, pela demanda, com essa pandemia que nós estamos vendo agora, o tempo aumentou de análise. E a não liberação, aí é um fator realmente de empresa com instituição financeira que nós não temos o acesso. Se a gente pudesse dar uma dica, sempre mantenha um relacionamento com a sua instituição financeira e tenha a documentação em dia. A questão de apresentação de balancete oficial e não oficial, aí realmente é uma questão que eu falei de operação, a gente não tem muito acesso a essa análise.
mas o que a gente pode indicar é que, nesse momento, agora são duas palavras-chave, se puder ter, né? Paciência e relacionamento. Eu posso complementar, então, Anderson? Por favor. Essa situação da análise, ela passa, vamos dizer, por dois momentos, a análise da Fomento, mas também a análise da FGI ou da SGC. Então, por isso que ele também ele é moroso, né? Mas a gente tem que também levar em consideração que é feita uma consulta no Banco Central, justamente pelo que o Emerson falou da questão se a empresa tem maior risco ou menor risco. Eu não sei se vocês, como empresários, eu às vezes tenho esse cuidado de verificar a minha saúde financeira na plataforma da Serasa. A Serasa tem uma plataforma onde ele mede ali a questão do seu score, quantos por cento você tem de um total de 100, se você é um adimplente ou um inadimplente, se as empresas podem vender para você a prazo ou não. Ali você consegue fazer uma visualização macro para você ter uma ideia do que você tem realmente. Porque você pode ter o faturamento oficial e oficioso, aquele que realmente você declara para a Receita que você emite nota, mas aquele que você vende sem nota fiscal, né? Mas essa questão de faturamento é levada em consideração nos últimos 12 meses. Porém, eu citei o meu exemplo aqui, que eu estou sem faturar março, abril e agora maio. Teoricamente, eu estou com 3 meses sem emissão de nota. O meu montante de faturamento durante o período de 12 meses cai consideravelmente. Um exemplo, se eu faturo durante um ano 100 mil, menos 3 meses, puxa, eu vou ali faturar somente, um exemplo, 65 mil. Então, assim, acaba reduzindo, e esse percentual também, aí você me corrija se eu estiver errado, ele interfere diretamente no valor pleiteado. Se você está pedindo 100 mil, mas você não está faturando, por exemplo, 500 mil, você está faturando 300, você não vai conseguir pegar o crédito de 100 mil, você vai pegar um crédito muito menor, né? Mas a gente não pode esquecer também que nós estamos falando da Fomento, do BRDE, da Caixa Econômica, dentro das plataformas e dos juros que nós temos. Mas nós temos Itaú, nós temos Bradesco, nós temos Santander, existem outras instituições financeiras que com certeza vocês, empresários, e que trabalham no universo do turismo ou eventos, têm um bom relacionamento, é esse momento também de sentar com o seu gerente e conversar, verificar a possibilidade, né? Nós estamos trabalhando, então, com a SGC e com a FGI, mas existe também a garantia real, que a gente pode dar garantia real também. Lógico, acaba saindo um pouco mais caro, você acaba colocando um patrimônio ali como garantia, mas se você tem uma certa urgência, talvez seja um caminho para poder agilizar um pouco mais o processo. Lembrando que a garantia real, ela não vai ser o valor do seu bem quanto realmente ele vale. Ele vai ser computado aquele valor na venda forçada. Um exemplo, se você tem um imóvel que vale R$1 milhão, na venda forçada ele vai vender 650 mil. Então, é esse valor de 650 mil que vai ser dado de garantia, e não 1 milhão efetivamente do teu imóvel. Existem outras formas de agilizar o processo. Os cartórios já estão trabalhando, já estão abertos, já voltaram. São poucos que estão trabalhando no virtual, estão com uma demanda acentuada, porque, imagina, nosso segmento é muito grande, e existem outros segmentos também, da indústria, do comércio, né? Então, assim, outras alternativas existem. Porém, eu sei que é difícil, eu também estou num momento bem delicado, confesso para vocês, né, que não é à toa aí, né? A gente lida com evento, lida com turismo, acaba tendo seus prós e seus contras, né? Mas agora tem que ter serenidade, tem que ter a cabeça fria, tentar buscar da melhor maneira possível outras alternativas, né? Obrigada, Fábio. Obrigada, Anderson. Esse é o maior desafio que a gente vem enfrentando. O Poleto, ele perguntou aqui, olha, tem linha de crédito para investimento em turismo? Eu não sei, Poleto, se a pergunta, se a minha interpretação está correta, se seria especificamente o Fungetur, ou se o Anderson e o Fábio conseguem interpretar melhor isso, né? Se existe alguma outra linha além do Fungetur e daquela outra que o Anderson falou, né? Você comenta aí, Anderson, para a gente, por favor. Tem sim, Poleto. Na planilha que a Patrícia colocou aqui, compartilhando com vocês, é a mesma planilha que eu estou tendo acesso aqui, eu vou lembrar tudo de cabeça, mas na página 8 ou 10 lá, está escrito assim, ó, financiamento de máquinas, equipamentos, investimentos e tudo mais. Sim, tem
nesse momento agora, BRDE também tem. Hoje de manhã, inclusive, passei um cliente para conversar com o BRDE, do ramo de telecomunicações, que ele quer, nesse momento agora, onde a economia está retraída, ele quer fazer o contrário, ele quer investir. Neste caso de investimento, né, para crescer a empresa, a análise é muito mais criteriosa, né, porque o risco aumenta mais ainda. Agora, tem algumas operações que os bancos fazem a análise e tem, sim, a linha de crédito. Como eu falei, as linhas de crédito sempre estiveram aí. O que existe agora são linhas de crédito emergenciais. Então, sempre nós tivemos capital de giro, investimento e aquele que a gente chama de misto, né? Você pode tirar os dois ao mesmo tempo. E uma linha de crédito agora específica, que ajudando bastante para aqueles que estão tendo acesso, que é a folha de pagamento. Mas sim, existe, vale a pena consultar nos bancos do seu relacionamento para investimento. Tá? E também tem a Fomento Turismo, que eu citei há pouco, né? Isso. Tem essa também, acho que vale a pena dar uma olhadinha ali, entra na Fomento lá, como eu falei há pouco, e dá uma olhada lá que a taxa e os prazos são bem atrativos também. Sabe, Fábio, você me fez lembrar uma coisa, verdade. Você comentou, eu sempre comento aquelas instituições financeiras que fazem mais parcerias com o Sebrae, mas tem outras que você acaba de citar. Inclusive, nós estamos fechando uma grande parceria nacional com o próprio Santander e assim por diante. Mas uma coisa que eu sempre tenho falado com o empresário é assim, às vezes, você pode negociar com o seu fornecedor. Hoje, o fornecedor também está vivendo uma recessão, então ele está abrindo linha de financiamento, não disponibilização de dinheiro com o fornecedor, mas alargar uma parcela de alguma coisa que eu tenha feito no passado. Então, esta análise com o fornecedor é muito bem-vinda antes de tirar a dica aí, antes de buscar um crédito, fazer uma análise com os fornecedores também, tá? Para o prazo de pagamento, umas coisas assim. Eu percebo que alguns funcionários já estão fazendo isso para melhorar o fluxo de caixa da empresa, tá? Cadê a nossa moderadora? Eu estou moderando duas situações: aula de criança na escola e linhas de acesso a crédito. Mas tem uma outra pergunta aqui, olha, que é da Paola. Eu gostei da pergunta dela, mas eu não sei se a gente vai conseguir responder, Paola. Mas assim, né, pelo menos uma opinião. Hoje, qual é a linha de crédito que vocês acreditam ter um menor tempo de análise? Alguns que tivemos acesso demorou em torno de 2 meses. E aí tem alguém que pergunta assim, se a Fomento seria a melhor linha de crédito, que é o Ítalo. E ele fala assim também na sequência, acho que o Miguel faz um comentário sobre isso. Miguel, se não for isso, depois escreva de novo ali para mim. Mas infelizmente é a mais burocrática. Eu não sei se você está se referindo a Fomento, pela sequência ali dos comentários, eu achei que você estava se referindo a Fomento. Mas eu queria que vocês comentassem aí, na opinião de vocês, a gente já falou, o Humberto acabou de falar das instituições financeiras. Qual delas vocês julgam ser a mais interessante, né? O Anderson falou muito daquela que você tem relacionamento, mas teria alguma hoje que vocês acham que está dando mais facilidade ou que seria mais indicada? Se me permite, a mais facilitada, a que tem o melhor acesso, é a própria empresa. Se o empresário puder fazer uma análise no fluxo de caixa dele, de repente enxugar uma conta ali, enxugar uma conta lá, e tentar sobreviver. Vocês devem estar pensando, é fácil você falar no seu escritório aí. A primeira análise a primeira dica que eu daria é isso. Primeiro, faça uma análise na tua empresa, olhem todas as contas. Tem muita empresa que realmente está fechando, e tem muita empresa que está aproveitando a oportunidade para desenvolver outros produtos. Delivery, entrega, esse não é o meu caso, eu não posso fazer delivery de quarto, mas o que eu posso fazer para enxugar a minha empresa? Partindo disso, uma análise interna da empresa, Paola, Miguel e Ítalo,
a melhor instituição financeira é aquela que vai entender que você pode ser parceiro dela, né? O próprio Fábio disse, tentei na Fomento, fui no Cicobi. Então, nesse momento agora, é relacionamento mesmo. Pode ser que para uma instituição financeira, aquele risco que você apresentou com a sua documentação não seja viável, pode ser que uma outra apresente. Então, como neste momento agora são milhares e milhares de propostas, eu não tenho como opinar qual seria a a melhor. O que eu digo para vocês é que o Brasil, Caixa, BRDE, as cooperativas estão operando e tem a linha de crédito acessível para, no mínimo, uma consulta de vocês aí para os empresários, tá? Eu queria só complementar que eu, como faço parte do associativismo e acredito muito nele, tá? Por anos eu já deixei de trabalhar com outras instituições financeiras. Eu realmente foquei no Cicobi, o atendimento do Cicobi, ele para mim, tá? Estou dando minha opinião pessoal agora. Para mim, funciona muito. Quando a gente pede algo para eles, é rápida, o retorno é muito rápido, né? Lógico, nessa questão de linha de crédito, como eles não atendem somente a nós, atendem outras empresas também que não são cooperados, demora um pouquinho mais, mas realmente, para mim, o Cicobi seria o melhor, daí vindo com a Fomento, já na sequência, até mesmo porque eu tenho um relacionamento com o Cicobi, né? E aí na Fomento ele vem justamente pela questão do Paraná Recupera, do crédito emergencial, né? Mas existem outros, como eu mencionei há pouco, você também. Aqui, cooperativa de crédito, nós temos Cicobi, Sicredi, Cressol, Uniprime, e não sei se tem mais alguma, assim, aqui em Curitiba. Eu sei que no interior tem mais umas duas ainda, né? Mas aqui em Curitiba... essas aí são oportunidades também de aproveitar esse momento que estamos parados aí, né? Porque o nosso setor de turismo e eventos estão parados. É o momento de dar uma especulada, né? Como dizia minha avó, especular aí pela internet para verificar a melhor alternativa aí de buscar. É o momento de apresentar a documentação, abrir conta, começar a criar um relacionamento, né? Até mesmo porque os bancos eles vão começar a confiar em você depois da feita análise de crédito com um ano de conta aberta, né? Antes disso, dificilmente faz qualquer tipo de operação, não é isso, Anderson? Exatamente. Eu também sou muito adepto ao cooperativismo. Eu acho que ele dá velocidade à resposta que o mercado meio que se adaptou. O que a gente percebeu nos últimos anos é que as cooperativas se adaptaram muito melhor a entender a dor do empresário. Porém, os bancos privados também estão atendendo muito bem. Patrícia, se você me permite, você viu nessa dúvida que nós respondemos agora, tentamos responder o Fábio, e o Miguel e a Paola, e você comentou sobre a dúvida do Miguel, né, se era relacionado a Fomento, e ele diz ali que era Fomento. E aí, para o Miguel e para os nossos amigos, né, que estão participando, né, que eu agradeço, aquilo que eu falei, nesse momento agora, a Fomento passou de uma operação de 5 mil por ano para 25 mil em uma semana. Então, é por isso que a morosidade, mas eles estão fazendo o possível e o impossível para atender todo mundo. E já, me perdoe, respondendo o Ítalo aqui, porque ele colocou aqui uma pergunta, eu acho legal dar a sequência. Eu vou, se você me permite, desculpe, Patrícia, mas olha que legal. Não, vai em frente, essa é a ideia. Legal. Anderson, essas reduções de gastos, acredito que todos já fizemos, isso foi o primeiro passo. Agora o segundo passo é buscar uma segunda saída, que seria a linha de crédito. Ótimo, Ítalo. Eu tenho certeza absoluta que os empresários que estão aqui são aqueles que têm um negócio nas mãos. Cabe a mim só, né, dar como dica, olha o seu negócio. Eu tenho certeza absoluta que vocês olharam, eu acho que vocês fazem parte desse trade turístico que está sendo muito bem atendido pela Patrícia, a coordenadora estadual. Você vai estar ao lado de vocês durante todos os anos. Aí eu tenho certeza que a empresa de vocês está redondinha. E aí você fica assim, né? Os bancos privados não estão liberando nada para a linha de turismo. Alguns estão. Agora vai começar com a Caixa, né? Como a gente falou. E a minha dúvida seria, se quem é correntista da CFPB tem alguma chance de solicitar o benefício,
solicitar, sim. A liberação depende de você abrir uma conta com eles. Se eles deixaram aí. Até o processo de análise e tudo mais, uma conversa, não tem problema nenhum. Mas quando for liberado o crédito, vocês vão ter que abrir uma conta com eles. Então, desculpe aí, Patrícia, eu passei à frente de algumas perguntas anteriores, você não perder essa que já estava na pauta, o Miguel e o Ítalo. Não, perfeito, mas foi no mesmo timing. E daí a Ítalo, então esses são os pontos, né? Você já dominou aí a questão da sua empresa, de todas as variáveis, agora está recorrendo. Eu queria só reforçar, assim, que eu já ouvi de mais de um empresário, isso que o Fábio e o Anderson colocaram agora, e a fala do Fábio, para mim, é muito importante, porque o Fábio também é empresário. Eles estão sendo muito bem atendidos pelas cooperativas de crédito. Então, mesmo que você não tenha relacionamento hoje com alguma cooperativa de crédito, eu recomendaria buscar um contato de uma cooperativa de crédito para conversar, até nesse sentido que o próprio Ítalo colocou, né? Além da própria Caixa Econômica, do Banco do Brasil, dos grandes bancos, né? Ou talvez uma cooperativa de crédito consiga ter um atendimento mais próximo, mas talvez até você já tenha, na verdade, né? Mas é um ponto que eu já ouvi de mais de um empresário, o Fábio reforçou isso. E é muito bacana, Patrícia, só mais um depoimento pessoal que eu acho que é muito válido. O bacana é assim, ó, que você não se torna um cliente da cooperativa de crédito, seja Cicobi, Sicredi, Cressol. Você se torna um cooperado. O conceito é mesmo que lá do interior, lá das grandes cooperativas. Você tem um aporte financeiro, você injeta um dinheiro na cooperativa, e o bacana é que o dinheiro que você injeta como capital para ingressar como cooperado, aquele dinheiro fica parado numa conta, então você acompanha o rendimento daquele valor. E ao final do ano calendário é feito o balanço da instituição. E aí, desde quando eu tenho conta, eu só vejo o meu capital aumentar, porque é repartido o lucro do banco entre os cooperados. Eu acho isso muito legal. Ao invés do banco tirar o teu dinheiro, não. Ele está dando o teu dinheiro, você faz girar ali. Eu acho muito legal e, assim, por isso que eu sou realmente adepto às instituições de crédito das cooperativas, né? Acho que vale a pena tocar nesse ponto, porque às vezes a gente pensa, pô, mas eu vou passar para uma cooperativa, será que é seguro e tal? Sim, é seguro, as operações são realmente muito bem feitas, os apps são criptografados, são realmente de ponta, tecnologia, e você vê o teu dinheiro realmente engordar nessa conta, nesse capital que você investiu. É muito bacana. Legal. O Poleto, ele faz uma pergunta aqui, que eu não sei se ele no final ele fala assim, sem condições, então eu não sei se é um desabafo ou é uma pergunta, mas eu vou comentar aqui, vou falar o que ele está nos escrevendo para vocês comentarem. Recebi uma oferta essa semana de dinheiro do BNDES, onde as instituições financeiras recebem 1% ao ano e nos repassam 8%. Onde está a lógica? Sem condições. Então, se vocês puderem comentar. Escutando assim, eu não li, né? O Poleto, talvez, ele pode falar melhor para a gente aí, ele traz como um desabafo. Aquilo que eu falei, né? Às vezes a operação do banco, eu não tenho como trazer aqui o que realmente acontece lá dentro, como eles operam, quais são os custos, qual é o custo da operação do dinheiro para receber por 1 e fazer por 8. Então, isso teria que ser um debate que eu vejo, como eu falei, hoje nós temos linha de crédito a partir de 0,41%. E vai até 2%, até vi uma aqui agora que eu havia percebido isso, vai até 3,57%. Então, nós temos linhas de créditos acessíveis e linhas de crédito com um custo um pouco mais alto. Então, depende muito do fim, do score. Acho que o Fábio trouxe uma coisa muito interessante, né? Quando eu mantenho todos os meus controles e tenho um bom score, eu tenho uma negociação melhor. A questão é essa. A outra, eu agrupei aqui também um conjunto de comentários e dúvidas que diz respeito a garantias
e fundo de aval, né? Porque uma coisa tem relação com a outra. Então, o Márcio pergunta: garantias são necessárias? O Lailson pergunta: como conseguir uma carta de garantia de uma SGC? E o Ivan: as linhas de crédito são somente com garantia real ou tem flexibilização especial no caso do Fungetur? Então, comentem aí para a gente um pouquinho mais, Anderson e Fábio, sobre as questões de garantias e quando é que é necessário uma carta de crédito, né? Quando é que é necessário eu recorrer a um fundo garantidor. Legal. Se me permite, Fábio, foi falado do Fungetur, se você quiser comentar depois, mas eu tenho algumas questões aí. Márcio, Lailson e Ivan, garantias e fundo de aval. A mesma planilha, lá na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ª coluna, ele vai falar para você quais são as garantias relacionadas a cada tema. Para crédito produtivo, precisa de garantia tal, garantia tal. Então, um resumo das garantias que tem nessa tabela. Existem linhas de crédito que não precisa de garantia nenhuma, como, por exemplo, de 3 a 6 mil reais da Fomento, não tem garantia, não precisa de garantia nenhuma. Tem garantias que vai até 80%, e aí é que entra o fundo de aval do Sebrae, por exemplo, que é o FAMP, que a gente está operacionalizando junto da Caixa, junto de outras instituições. Tem fundo de aval, por exemplo, que é aval do sócio e do dirigente. Tem fundo de aval que admite-se, inclusive, 80%, 20%, dispensa de aval de garantias, aval de terceiros. Então, tem várias linhas, de acordo com a linha, tem uma questão de aval. Como é que eu acesso a carta de crédito da Sociedade de Garantia de Crédito? Eu estava percebendo aqui, Patrícia, que eu não te passei nesse documento ali, naquele link, eu até vou dar uma olhada, eu não sei se tem acesso aos endereços e aos contatos da Sociedade Garantidora de Crédito, mas eu acho que tem um mapa, inclusive. Eu tenho, eu já vou colocar aqui para todo mundo. Legal. Como é que eu acesso? Entro em contato com a Sociedade de Garantia de Crédito, nós temos 6 no Paraná e a SGC Central, solicito o crédito. Eu posso entrar por 2 formas, eu posso conversar com a Sociedade de Garantia de Crédito e ela faz o intermédio com uma cooperativa de crédito, ou eu vou na cooperativa de crédito, como o Fábio, por exemplo, foi lá no Sicoob. O Fábio pode falar assim: quero 100 mil reais e preciso de uma carta de crédito. Aí o Sicoob aciona a Sociedade de Garantia de Crédito. Então, pode entrar pelos 2 lados, ele pode conversar com os 2 lados. Eu, se tivesse que dar uma sugestão, eu conversaria direto com a cooperativa de crédito, Sicredi, Sicoob, Credisol e tal, e faria uma análise. E aí eles poderiam indicar para a busca da carta de crédito. Para vocês terem uma ideia, capital de giro com a Sociedade Garantidora de Crédito é até 80 mil reais. E para investimento, até 120 mil reais. Então, se eu pegar um investimento de 120 mil reais, precisar de uma carta de crédito de 120 mil reais, a SGC banca 100% desse aval, tá bom? Então, o acesso é diretamente com a Sociedade Garantidora de Crédito, beleza? E o processo é rápido também, sabe? Eles não são morosos, não. Eu sei que a Garantisul, acho que está operacionalizando para nós aqui pela Fomento, fica ali no prédio da FACIAP, ali no Centro Cívico, sabe? O atendimento é pelo WhatsApp, por e-mail, é super rápido, né? Mas vale dizer ali, ela perguntou sobre a questão da garantia real, você tem a opção também da garantia real, como eu mencionei há pouco. Bem lembrado. Só que você tem que lembrar que não vai ser o valor do seu imóvel que você acha que ele tem de mercado, não. Ele vai ser na venda forçada, independente se é uma chácara, se é um apartamento, se é um sobrado, se é uma casa, se é um carro, é sempre na venda forçada. Justamente para que tenha essa garantia, mas existe essa possibilidade também que é feito diretamente com o cartório, tá? Uma situação que acho que você não mencionou, que eu fiquei sabendo, que é bem bacana, que você consegue, depois que você começar a fazer o pagamento das parcelas, depois que passou o teu prazo de carência e tal, quando as coisas começarem a melhorar, que eu tenho certeza que vão melhorar a partir desse ano ainda, você pode antecipar as parcelas, tá?
Aí você vai trazer o valor futuro para o valor presente e vai ter uma redução do percentual dos juros aplicado. Contudo, quem optar pela SGC ou pela FGI, esse percentual ele não retrocede, tá? Você tem que pagar por ele, certo, Anderson? Aí você só vai ter a redução da alíquota para trazer para o valor presente somente os juros do valor do empréstimo, mas a garantidora de crédito, o percentual você tem que fazer o pagamento, você não consegue adiantar, tá? Você não tem abatimento, vamos dizer assim. É isso aí, Fábio. E eu sempre falo o seguinte, negocie. Bem lembrado, eu acho que é fundamental a sua fala. Algumas regras é do Banco Central, não tem como tirar. Por exemplo, eu não posso ser analista de crédito agora se eu não fizer um curso e for creditado pelo Banco Central. Por mais que eu tenha conhecimento em analisar uma ficha de crédito, eu não posso porque eu não faço parte da instituição financeira. Então, exatamente o que você está falando, tem algumas regras que são flexíveis, outras não, mas vale a pena, a Patrícia já colocou ali o site da SGC Central, onde você pode ter acesso a todos os telefones, o Fábio já falou, a GaranteSul realmente é a que está atendendo aqui a região de Curitiba. Vale a pena uma consulta, Márcio, Lailson e Ivan, na SGC para ver as garantias. E existem garantias de acordo com a linha de crédito, existem as garantias, às vezes 100% do que você precisa está na sociedade garantidora de crédito, tá bom? Vale a pena. Vou fazer aqui acho que serão as duas últimas perguntas, vou agrupar a dúvida do Everaldo. Quando já tem uma linha de crédito de capital de giro anterior, vale a pena tentar essas novas linhas com juros menores para quitar a anterior ou tentar renegociar? Então, legal, Everaldo, falamos bastante de negociação aqui, é importante aqui essa sua questão. E o Ítalo, ele pergunta novamente sobre o Fungetur. O Fungetur, no momento, está direcionado ao Fomento Paraná? Então, não, Ítalo, não somente ao Fomento Paraná. O maior fundo que o maior aporte de recursos será para a Caixa, e a gente vai ter também um percentual que vai ir para Fomento e que vai para o BRDE. Então, você não vai ter acesso ao Fungetur somente pela Fomento, tá? Você vai ter acesso a esse novo recurso do Fungetur também pela Caixa e também pelo BRDE. Então, já respondendo ele, e acho que a gente podia fechar aqui até pelo nosso horário, com a dúvida do Everaldo, quando é que vale a pena negociar, né? E se se você tem um empréstimo com juros maior, negocio ou procuro uma outra linha de crédito para cobrir isso? Pelo pouco tempo que eu escuto falar de crédito, mais de 20 anos dentro do Sebrae, a palavra recuperação de crédito é um tema sensível aos bancos, porque a palavra, quando você fala recuperação de crédito, é para abrir um buraco, tapar o buraco e abrir um outro. Então, basicamente, é a mesma coisa quando é recuperação de crédito. Então, talvez a negociação emperre nesse sentido. Agora, o Everaldo traz uma dúvida bacana, que aí, na pergunta dele, eu acho que já traz até a resposta. Muito bem pensado, Everaldo. Eu tenho uma linha agora, eu gostaria de negociar com o banco porque eu tenho um juros menor. Você matou a charada. Se eu tivesse que falar alguma coisa, até finalizando a minha fala, negociação. Negociação com os seus pares, negociação com os seus fornecedores, negociação com os seus funcionários, negociação com as instituições financeiras, sabe, com entidades. Nesse momento agora, é olhar para a sua empresa, né? Eu acho que vocês estão fazendo isso, até ressaltado pelo Ítalo ali, também ali atrás, né? Exatamente isso. O momento é olhar e negociar. Apresentar o seu caso para o banco que você tem, a instituição financeira que você tem relacionamento, e mostrar, olha, eu tenho uma linha de crédito assim, no mercado agora tem uma linha de crédito assado, eu gostaria de negociar. O que a gente vê muito é uma coisa chamada portabilidade. O banco não vai querer perder um cliente por conta de uma taxa alta ou baixa. Isso eu estou falando, assim,
sem saber a real negociação que o empresário vai fazer junto à instituição financeira. O que vale é a negociação entre empresário e instituição financeira. Mas a palavra-chave, acho que as duas palavras, para mim, são as melhores. Negociação e relacionamento, tá bom? Fechou. Reitero as palavras e concordo com o que você falou, Anderson. É isso mesmo. Então, eu acho que fechamos, não sei, Anderson, Fábio, se vocês querem fazer alguma consideração em geral, mas eu quero agradecer muito aqui o debate que foi feito, essa conversa, a riqueza das dúvidas que foram trazidas, né? Acho que a gente conseguiu avançar aí nesse debate. Valeu muito, obrigada aí a vocês que participaram todo esse tempo conosco, os empresários, continuem contando com o Sebrae nos nossos canais online, aqueles que se inscreveram no Simpla vão seguir recebendo as nossas lives que estão sendo semanais, específicas do setor de turismo, então quem não se inscreveu, eu vou colocar aqui o e-mail da Andressa, tá? Para mandar o seu e-mail, e aí para manter relacionamento com a gente, tá bom? E queria que o Anderson e o Fábio aí fechassem com as considerações deles também. Agora eu vou deixar o Fábio falar, porque todas, após a sua fala, eu falei primeiro, eu vou ser injusto com ele. Por favor, Fábio. Obrigado. Bom, quero dizer que foi muito bom conversar um pouquinho com vocês, passar os meus anseios e a minha visão do que estamos passando no mercado agora, né? Tanto como empresário, como entidade. Como entidade, eu posso dizer que, como a Patrícia falou no início da nossa abertura aqui, né? Na nossa abertura, nós tivemos uma reunião muito positiva na semana passada. Acreditamos que a partir da semana que vem nós tenhamos boas novidades para o nosso mercado de turismo, para o nosso mercado de eventos. Nós estamos trabalhando realmente numa sinergia como antes nunca tínhamos visto, né? As entidades elas realmente estão unidas, não somente entre as entidades, mas sim com o governo estadual e com as prefeituras. Então, a gente está vendo um movimento muito latente e muito convergente para o empresariado, para o nosso turismo e para o nosso setor de eventos. Patrícia, eu quero agradecer pelo convite, foi uma satisfação muito grande. Anderson, da mesma forma, foi bacana conversar com você. Estou aberto a novas lives aí. Quando vocês me fizerem o convite, estarei à disposição. Um abraço a todos, até mais. Fábio, obrigado, prazer, parabéns pelo trabalho à frente da BEOC. Eu acho que um empresário falando, né, à frente é sensacional, os exemplos que você trouxe, e eu faço cor à sua fala, eu sigo à disposição. No início dessa crise, eu acho que eu recebi mais ou menos uns 30 telefonemas da Patrícia, num deles eu acho que eu fiquei quase 3 horas com ela no telefone, e ela na luta a favor do empresário. Isso é o mais legal. Então, parabéns, Patrícia. Eu acho que isso é trabalhar em prol do empresário. Eu admiro o teu trabalho, parabéns mesmo. Eu acho que é isso daí. Promova, e eu fico à disposição. Talvez a gente não tenha levado a informação que o empresário realmente quisesse, relacionado a resolver um gargalo, porém a gente deu o cenário do que está acontecendo, tá? Não é privilégio só do turismo o que está acontecendo junto às instituições financeiras, mas o que a gente fala é paciência. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela disponibilidade de estar atuando à frente de todo mundo. Quero dizer que o Sebrae, nós estamos atendendo agora, a partir dessa semana, aberto mais para os funcionários, então parte está trabalhando em casa, parte está trabalhando dentro do Sebrae, e todos nós utilizando máscaras, álcool gel. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, alguém escreveu aqui, que agora eu não consigo mais ler, tomara que tudo isso passe. Então, que passe com saúde todos vocês, que Deus os abençoe, e que isso daí acabe logo, que a gente volte a ter as empresas de turismo aí bombando, que eu tenho o maior apreço. Parabéns, Patrícia, conte comigo.
Muito obrigada, Anderson. Obrigada de coração aí pela sua dedicação que está à frente desse tema. A todos os empresários e o Fábio em especial aqui que representou com a gente a classe. O Fábio tem sido um empresário líder, daqueles que é bom a gente estar perto, né? Porque a gente aprende e se inspira. Obrigada aí, pessoal. Obrigada, Fábio e Anderson. Um beijo para todos aqui à distância, mas com a confiança, foi o Ítalo que falou, com a confiança do que o Ítalo falou ali, que isso vai passar e logo nós estaremos bombando novamente no turismo. O turismo vai ser o que sempre foi, um dos setores pilares para a retomada da economia, tá bom? Um grande abraço aí para todos. Outro, até mais.